Fala galera, boa noite. Estamos aqui para mais uma apresentação do seminário do nosso canal, nosso blog de tecnologia. Nós somos alunos do Centro Universitário de Votuporanga, Unifev, eu, Abner Fontes, Gabriel Brajato, William Henrique e Letícia Félix. Hoje o nosso assunto é comunicação via satélite. Espero que seja um momento de aprendizado interessante e que possamos compartilhar um pouco do conhecimento com vocês. É com você, William. Vamos lá, vou falar um pouco sobre uma introdução do via satélite, a comunicação, um meio de frequência e alguns pontos ali para a gente entender melhor como é o seu funcionamento. Bom, a comunicação do via satélite tornou-se desde a criação a maior evolução do homem no quesito de comunicação. Através da comunicação via satélite foram possíveis vários tipos de progresso, dentre eles com destaques na área geociências, as telecomunicações e o transporte aéreo. Isto melhorou substancialmente a segurança e o desenvolvimento mundial. Com o avanço nas tecnologias em microinformática, o satélite passou a ser também o mais importante meio de transmissão de dados, podendo interligar qualquer parte do mundo em tempo quase real. Um dos recursos mais empregados na telecomunicação são os satélites artificiais, que podem ser geoestacionários ou não. O que seria esse geoestacionário, né? Eu até coloquei uma imagem aqui para a gente ver. Então, basicamente, é como se o satélite ele ficasse sempre no mesmo lugar, independente da rotação da Terra que ela tem dentro das 24 horas. Então, ele sempre vai estar naquela mesma localização. Bom, a comunicação via satélite apresenta grandes vantagens em relação aos meios tradicionais, principalmente no que diz respeito à grande largura de banda disponível. Em termos simples, o satélite é como um grande chaveador, recebendo os sinais VSAT e repetindo diretamente ao ponto master. Dessa forma, sua rede tem um ponto no espaço que facilita a transposição de grandes distâncias. Por se tratar de um meio que dispensa a utilização de cabos grandes, investimentos em infraestrutura, pode atender diversas localidades isoladas, como fazendas, pequenas cidades e mesmo em barcos e caminhões. O satélite, do ponto de vista de transmissão, é uma simples estação repetidora dos sinais recebidos da Terra, que são detectados, deslocados em frequência, amplificados e retransmitidos de volta à Terra. Um satélite típico é composto com uma parte comum, bus, onde se encontram as baterias, painéis solares, circuitos de telemetria e a parte da propulsão. Além do bus, temos a carga útil, payload, composta essencialmente dos circuitos repetidores denominados transponders. O transponder é um dispositivo responsável pela retransmissão do sinal recebido ao satélite e consiste do conjunto de componentes eletrônicos que recebe o sinal da Terra, um enlace de subida, e após algum processamento, como ganho de potência, filtragem e translação de frequência, o retransmite para o planeta, que seria um enlace de descida. Um satélite geralmente é composto de vários transponders que atuam como unidades independentes de repetição, cada uma ocupando uma faixa exclusiva de frequência, sendo importante para aumentar a confiabilidade e a versatilidade do satélite. Um transponder é composto por um amplificador de baixo ruído, um filtro passa-faixa e osciladores de batimento, e um amplificador de ganho variável. Um sinal recebido é amplificado pelo amplificador de baixo ruído e, com auxílio do oscilador de batimento, a frequência é convertida para outra que esteja dentro da faixa de frequência do sinal de descida. Esse procedimento ocorre no misturador de frequência. O sinal de saída do conversor subtrativo é filtrado pelo filtro passa-faixa, sendo este com a finalidade de eliminar os sinais dos outros canais de transponders de frequência próxima. Em seguida, o sinal de saída do filtro passa-faixa é aplicado ao amplificador de ganho variável, onde a saída é constantemente monitorada pelo circuito de controle automático de nível, que regula a quantidade de amplificação proporcionada em função do nível de sinal monitorado. Caso o sinal esteja abaixo do valor de referência, é aumentada a amplificação e, caso contrário, ela é reduzida. O CAN disponibiliza uma tensão de saída que é proporcional à intensidade do sinal processado, e com essa tensão é realizado o ajuste de potência, ou seja, com o aumento ou a redução da potência dos sinais enviados da Terra para o satélite na frequência do transponder afetado. Depois de amplificado e regulado o nível, o sinal é enviado ao amplificador de potência de transmissão, que resulta no mecanismo amplificador.
As frequências de operação do satélite de comunicação usam uma faixa C de 4 a 8 GHz, a faixa X de 12,5 a 18 GHz, a faixa KU de 12,5 a 18 GHz, não se lê Q não, e a KA 18 a 40 GHz. A faixa C é mais utilizada nas transmissões de telefonia interurbanas, internacionalmente. E como na transmissão de TV, a faixa X, bem como na transmissão de TV. A faixa X é de uso exclusivo a militar, e a KU permite a TV por assinatura. Os sistemas de comunicação via satélite das bandas KU e KA constituem uma tecnologia moderna e de grande potencial em termos de serviço de telecomunicação. Devido à sua frequência elevada, serviços de telecomunicação como de telefonia, de dados de televisão, podem ser realizados através de redes com topologias em estrela, constituídas de estações terminais de pequeno porte denominadas de VSAT, acopladas a uma estação central mestre. As redes VSAT são uma solução técnica econômica interessante para países em desenvolvimento, como, por exemplo, o Brasil, pois possui grandes áreas em comunidades remotas ou isoladas. Entretanto, as bandas KA e KU, a ocorrência de chuva tem sido uma preocupação devido à atenuação de propagação por elas causada. Os países de clima tropical e equatorial, como o Brasil, esta preocupação é maior, considerando o regime de chuvas mais intensos. Também a atenuação por nuvens nessas regiões são significativa. Dependendo da intensidade da chuva, as interrupções do enlace do via satélite podem ocorrer, deixando o serviço indisponível. Aqui são a capacidade dos satélites, né? Eu vou deixar para o responsável, eu acho que o Abner vai estar falando um pouquinho mais sobre. Sou eu, então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre capacidade de satélites. Os satélites de comunicação utilizam técnicas para aumentar a capacidade de canais dentro de uma faixa de frequência. Os satélites brasileiros, Brasilsat e Intelsat, operando na faixa C entre 4 e 6 GHz, utilizam frequência entre 5.925 MHz e 6.425 MHz para transmitir da Terra para o satélite frequências entre 3.700 MHz e 4.200 MHz para transmitir do satélite para a Terra. Essas frequências são divididas em 12 faixas, cada uma pertencendo a um transponder. Então, como vocês podem estar analisando ali, o primeiro é a primeira faixa, e na imagem abaixo, né? Ela começa ali entre o 3.700 MHz e os 5.925 MHz, como foi falado ali no texto, e ela passa as 12 faixas e ela chega até o final, onde ela chega a 4.200 MHz e a 6.425 MHz, que é onde chega o sinal do satélite para a Terra, chegando em 4.200 e 6.425. Pode passar, por favor. Para aumentar a capacidade de cada canal dentro da mesma faixa de frequência, os satélites utilizam dois sistemas de transmissão operando com polaridade cruzada de antenas. Para isso, um dos sistemas a polaridade vertical e a outra polaridade horizontal. Embora os sinais ocupem a mesma faixa de frequência, as antenas conseguem separar os sinais, direcionando uns aos respectivos transponders. A polarização cruzada permitiu dobrar a capacidade de um sistema de comunicação por rádio. Os satélites geoestacionários utilizam polaridade cruzada para aumentar de 12 para 24 o número de canais. Múltiplo acesso. Então, a gente vai falar um pouco sobre esse múltiplo acesso de duas frequências no mesmo lugar. Os satélites de comunicação permitem o acesso múltiplo, ou seja, várias estações terrestres podem manter comunicação simultânea com o satélite, transmitindo ou recebendo informações. Então, como é que vocês podem ver lá? Satélite de comunicações de banda C. Então, tem várias estações chegando sinal nele e ele enviando. Vocês podem ver a frequência de 3.7 a 4.2 GHz. E lá no finalzinho da imagem, de 6.925 a 6.425 também. Pode passar. Deixa eu só montar meu microfone. Isso daí, galera, é o sistema
de ensino no Brasil. A gente ainda tem essa dificuldade quando tem aula à distância, todo mundo aprendendo. O acesso múltiplo exige um gerenciamento preciso por parte das empresas operadoras do satélite, com o objetivo de evitar interferência mútua entre as diversas estações. O acesso do satélite é feito por FDMA, SCPC e TDMA. Desses, o único que suporta sinal analógico é o FDMA. Os demais transmitem sinais digitais. Pode passar. Agora a gente vai estar falando aqui um pouco sobre o FDMA e sobre as outras siglas ali que a gente explicou sobre o múltiplo acesso na mesma antena. No acesso FDMA, acesso múltiplo por divisão de frequência, a faixa de frequência de um transponder é subdividida em partições menores, de tamanho variável em função do número de canais de voz transmitidos em cada partição. Os canais de voz são multicomplexados em frequências, aplicando um modular FM, e em seguida convertido para a frequência de enlace de subida, sendo transmitido para o satélite. No satélite, o sinal é recebido e convertido para a frequência do enlace de descida e amplificado pelo amplificador de potência, para aí ser dividido para a Terra. A estação terrena que se destina o sinal selecionado, a partição corresponde ao transponder desejado e o extrai o sinal FDMA, recuperando o sinal original. Pode passar para o próximo slide. Agora quem vai estar falando com vocês é o Gabriel Brajato. Boa noite. Vou continuar falando sobre um pouco da comunicação via satélite. O acesso FDMA aplica-se na transmissão de sinal telefônico analógico. São necessários os sentidos de transmissão para permitir a comunicação duplex, simultânea em 2 sentidos. Um ponto negativo do FDMA é o baixo rendimento espectral, pois os números máximos de canais por transponder é inferior a 500. Pode passar. Agora, sobre o acesso SCPC, que é um único canal por portadora. Destina-se a transmissão da voz digitalizada a 64 kbps, na modalidade duplex. Até 800 canais de voz podem ser transmitidos dentro da faixa do transponder de 36 MHz, utilizando-se a modulação QDPSK. Como a modulação QDPSK transmite 2 bits de cada vez, a taxa de modulação é de 32 kbal. Cada canal pode ocupar no máximo 36 MHz, dividido por 800, ou seja, 45 kHz. No sistema CSPC, o sinal é aplicado a um modem QDPSK, sendo gerado um sinal de amplitude constante e fase chaveada contendo uma constelação de 4 pontos. Esse sinal deve ocupar uma frequência dentro da faixa de 52 MHz a 88 MHz. O valor da frequência exata é determinada pela operadora de serviço de satélite, sendo escolhido para coincidir com uma faixa de frequência livre do transponder. Depois de obtido, o sinal ele é transmitido para o satélite. No satélite, o sinal é recebido e amplificado e convertido para a frequência do enlace de descida e é novamente amplificado, para obter os níveis de potência, sendo retransmitido para a Terra. Pode passar. Na Terra, a estação terminal terrena de destino recebe o sinal vindo do satélite, converte-o para a frequência intermediária, filtra o sinal FI e converte para a frequência específica do demolador, onde são recuperados os dados e entregues para a rede de transmissão, fibra ótica, cabo metálico ou rádio digital, e daí são transportados até o usuário. Também é possível para o usuário acessar diretamente ao satélite de comunicação. Para isso, basta que instale os equipamentos e as antenas necessários, além de contratar serviços com a operadora do satélite.
quando será feita a configuração do acesso. Vou passar. TDMA. Essa forma de acesso é muito parecida com a multiplexação por divisão de tempo. A diferença é que cada intervalo de tempo, chamado de partição, é em princípio endereçado para a estação terrena diferente. Para isso, cada quadro formado por um número de partições é emitido, sendo cada participação dividida em 3 partes. Cada partição, né, no caso. O início de cada quadro é identificado por seu padrão característico de bits, contido na referência. Em seguida, inicia-se partições de tempo que transportamos dados do usuário. Cada partição contém no início uma quantidade de bits com a finalidade proteção, evitando sobreposição do sinal da partição anterior. Após os bits de proteção, segue o cabeçalho, contendo os bits de sincronização e endereçamento. Finalmente, são transmitidos os bits de dados do usuário. Pode passar. Os bits de sincronismo são necessários para sincronizar os caracteres de dados, identificando o primeiro bit de cada caractere. Os bits de endereçamento são os usados para identificar o destinatário dos dados transmitidos a seguir. A velocidade de transmissão para os dados varia entre 22.4 e 6.4 kbps. Sinais de voz podem ser codificados a 32 ou 64 kbps. Pode passar. Tipos de satélite. Os satélites de comunicação são satélites que retransmitem sinais entre pontos distantes da Terra. Esse satélite serve para retransmitir dados, sinais de televisão, rádio ou mesmo telefone. Os chamados telefones por satélites baseiam-se numa rede Iridium, uma rede de satélites de baixa altitude. Os satélites científicos são utilizados para observar a Terra ou o espaço ou para realizar experiências em microgravidade. Os satélites de observação da Terra permitem estudar mudanças climáticas, para estudar os recursos naturais, para observar os fenômenos naturais, para mapeamento das cidades e até para espionagem. Algumas fotos de satélites têm o poder de aproximação de 1 metro de dimensão, mas existentes 1 metro de dimensão, mas existentes especulações de satélites secretos com a maior poder de aproximação. Passamos. O espaço é o local ideal para a realização de observações astronômicas, já que a luz emitida pelas estrelas não é perturbada pela atmosfera terrestre. Por esse motivo, é que os cientistas optaram por colocar telescópios Hubble em órbita, junto aos outros que utilizam ondas de radar para fazer mapeamento do espaço. O espaço é também o local ideal para se realizar experiências em condições de microgravidade. Essas experiências são realizadas a bordo do módulo orbital do vai-vem espacial e a bordo da Estação Espacial Internacional. Não há estatísticas oficiais, mas estima-se que foram lançados aproximadamente 4.600 satélites e que apenas cerca de 500 deles continuam em funcionamento. A União Soviética foi o primeiro país a colocar um satélite no espaço, o Sputnik, em 1957. Em primeira aproximação, o satélite é afetado por uma única força, a força gravitacional, exercida no satélite pela Terra. A intensidade dessa força determina-se pela lei da atração universal. Por outro lado,
pela segunda lei de Newton, a intensidade da força é diretamente proporcional à intensidade da aceleração. A aceleração tem a mesma direção e o mesmo sentido que a força gravitacional. Oi, pessoal, vou estar dando alguns exemplos de satélites para vocês. Nós temos os satélites de exploração, de observação, de comunicação, de navegação, meteorológico e o militar. Satélite de exploração. Esses satélites têm por função realizar pesquisas sobre o universo e o sistema solar. Trabalho esse realizado por meio de telescópios e instrumentos de observação astronômica, sendo o telescópio espacial Hubble o mais conhecido. Satélite de observação. Esses satélites são utilizados para a criação de mapas e observações do meio ambiente terrestre. Eles monitoram, sobretudo, o planeta Terra. Por exemplo, os satélites da série Landsat. Satélites de comunicação. Esses satélites são utilizados para os meios de comunicação e telecomunicações, de forma a enviar os sinais de televisão, rádio, telefonia e internet. Por exemplo, os da série Brasilsat. Satélite de navegação. Esses satélites são utilizados por diversas embarcações, substituindo a bússola. Por exemplo, os da série Inmarsat, satélite marítimo internacional. Observe que o sistema de posicionamento global, o GPS, utiliza os satélites artificiais. Satélite meteorológico. Esses satélites são utilizados para monitorar o tempo e o clima do planeta Terra. Por exemplo, os da série Meteosat. Satélite militar. Esses satélites são utilizados para estratégia militar, ou seja, para observar outros territórios, sendo também denominados de satélites espiões. Por exemplo, o Programa de Suporte à Defesa, DSP. Bom, e isso é tudo, galera. Talks, folks, isso é tudo. Espero que vocês tenham aproveitado esse momento, um momento de aprendizado, um momento bacana, onde nós podemos estar passando um pouquinho do que a gente está aprendendo com vocês. Pode passar o slide. Essa é a matéria de princípios de telecomunicações. Eu, Abner Fontes, Gabriel Brajato, Letícia Félix e William Henrique. Somos alunos do Centro Universitário de Votuporanga. Pode passar para o próximo. E deixamos o nosso agradecimento ao professor doutor Jair Gonçalves Neto, que sempre esteve nos apoiando e levando conhecimento até nós. Obrigado, professor. Obrigado a todos. Abração. Fiquem com Deus.